Oi, hoje eu tô aqui com a Rose. Ela é psicóloga de abordagem junguiana e ela tá aqui para explicar um pouquinho mais sobre os conceitos de Campbell e de Jung. Bom, para começar, a gente gostaria de saber qual a importância dos conceitos junguianos para compreender o livro O Herói de Mil Faces. Ok. Campbell, ele estudou muito os conceitos que Carl Jung criou, né, que são os conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos. Sem esses dois conceitos, ficaria absolutamente inviável ele construir essa história da jornada do herói, né? Então, o mito do herói, o que é o mito do herói, né, para Campbell? É uma chave para que nós possamos ser os protagonistas. Todo herói, ele é um protagonista da história. Ele vai ter os seus desafios, ele vai ter o seu chamado, ele vai passar por um monte de coisa, de provações. E qual que é o objetivo sempre do herói? É uma evolução, é uma chave. O mito do herói nada mais é do que uma chave para que possamos nos tornar melhores. Todo herói, ele faz uma jornada no intuito dele melhorar enquanto ser humano. Ele nunca vai voltar ele vai fazer aquela jornada e retornar para casa da maneira que ele saiu. Ele sempre retorna melhor, porque ele já passou por tantas coisas que ele cresceu enquanto ser humano, ele amadureceu. E nesse processo de amadurecimento, esse processo realmente da jornada do herói, tem muito essa questão do simbolismo. Então, como que você explica o simbolismo? Como que o simbolismo ele pode ser mais facilmente compreendido dentro desses contextos? Tá. É importante que a gente consiga ter uma linguagem simbólica das coisas. Tudo tem uma linguagem simbólica. A gente se comunica muito por símbolos, né? Os próprios emojis, eles são figuras de linguagem, é uma forma de você estar se comunicando a partir de símbolos, né? A linguagem simbólica, ela está em todos os clássicos, ela está na Bíblia, ela está nos livros, filmes, né, nos grandes clássicos, está nos contos de fadas. Por exemplo, a gente pegar um exemplo, né? O conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho. Qual que é o simbolismo? Não é simplesmente aquela historinha, o Felizes para Sempre, né? Existe uma linguagem que ela tá por trás daquela linguagem literal, que é essa linguagem simbólica, que é uma linguagem mais intuitiva. Sim. Porque a linguagem literal, ela sai totalmente da racionalidade. É um pensamento racional. Para que você tenha um entendimento de uma linguagem simbólica, você tem que fazer uso do seu inconsciente, você tem que estar mais em contato com você mesma, você tem também que entender um pouco do seguir mais os seus instintos, né? Seguir mais a sua intuição, sair um pouco fora daquela formatação, pensar tudo certinho, né? Dentro da casinha, dentro da caixinha, como dizem, né? Lógica, né? Isso, da lógica, né? Fugir um pouco da questão da lógica e ir para o intuitivo. Então, como eu ia falar da Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho, ela mostra a transição da menina para adolescência, para a puberdade, por isso que aparece muito aqueles tons vermelho, que é o tom mais da sedução, né? O lobo, ele já tem essa figura também já voltada para o masculino, que é essa coisa das curiosidades da adolescência, do namoro, de conhecer o que é diferente, os conflitos que tem, a floresta, né? Ela já vai trazer esse símbolo, né, do desconhecido, o que tem por trás de tudo isso. Então, isso é uma linguagem simbólica. Sim. Essa é uma chave simbólica que você vai conseguir acessar através do seu inconsciente, né? Através da sua intuição. E todas as histórias, elas têm essa linguagem simbólica. Por isso que muitas vezes a pessoa assiste um filme, assiste um Matrix, por exemplo, né?
E se você for só pelo que tá ali, você fica sem entender um monte de coisa. Sim. Você precisa ter outras chaves de entendimento para você entender um Senhor dos Anéis, para você entender Matrix, o Star Wars, né? Os grandes clássicos, para você ler a Divina Comédia. Você precisa ter um entendimento já a priori e você também precisa ter uma linguagem simbólica para você fazer o entendimento dos grandes clássicos, né? E assim também a jornada do herói, né? Que Campbell vai colocar todos aqueles passos, os desafios, né? O estar na caverna, o estar na baleia, na barriga da baleia, né? Que às vezes tem histórias que traz, né? Pinóquio traz, né? Jonas também tem uma história da Bíblia também que traz que ele foi engolido por uma baleia. Então o que é estar na caverna, né? Muitas histórias trazem, é aquele momento de conflito onde o herói vai ter o seu momento introspectivo. Será o que eu devo fazer agora? Onde ele vai ter um insight, saindo da barriga da baleia. Ele já sai renovado, já é um renascimento. Quando sai da caverna, você sai mais forte, de repente com algum poder, com alguma ideia mirabolante que teve para que ele possa resolver um enigma, uma grande problemática. Então, a linguagem simbólica ela é muito importante, né? E Jung, ele trabalhava muito com essa questão da linguagem simbólica. E para nós que somos psicólogas, né, quando um paciente ele vem para nós, é muito importante que a gente tenha esse entendimento da linguagem simbólica, porque muitas vezes ele traz um sonho, que Jung e Campbell também trabalhavam muito com sonhos. Eles gostavam muito dessa questão do sonho. O sonho é uma linguagem absolutamente simbólica, né? Então, ter acesso a esse simbolismo, a essa linguagem simbólica, a você desenvolver a sua intuição, isso é fundamental até para que você possa ter uma vida melhor. Porque as pessoas que saem da literalidade das coisas, da racionalidade e conseguem intuir, você tem acesso a outras verdades que muitas vezes não tá ali tão fácil de você ver. Você vai ter que ir a fundo para que você possa entender. Né? Então essa é a grande importância de ter acesso a essa linguagem simbólica, né? A entender um pouco de Joseph Campbell, que era um mitólogo e que trouxe enormes contribuições para toda a sociedade. E Jung, né? Nem se fala, que é um teórico que mexeu aí com gerações, né? Passou séculos já e o trabalho dele continua e a gente continua trabalhando aí com essa psicologia analítica para melhorar, tentar melhorar, né? O modo de vida das pessoas. Essa é a ideia. E a jornada do herói, todos nós, a jornada do herói somos nós somos os heróis. Né? E num determinado momento, cada um de nós vai ter um chamado, vamos ser desafiados, chamado para essa aventura. Por isso que a gente se identifica tanto com a jornada do herói, com o monomito, porque é a nossa história. Todos nós receberemos o chamado, né? Sim, com certeza.